A jovem foi para casa durante o intervalo do almoço, mas nunca voltou ao trabalho. Seus colegas procuraram a polícia, que iniciou as buscas, mas ninguém poderia imaginar no que esse caso iria se transformar. Durante a investigação, eles conseguiram descobrir detalhes que mais pareciam o enredo de um filme de terror do que uma história real. Mas, no final das contas, eles conseguiram chegar à verdade. Amigos, depois de assistir, recomendo que visitem meu canal no Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo sem censura. O link está na descrição. Caroline Byington nasceu em 30 de maio de 1993, na cidade americana de Plainsboro, Nova Jersey. Ela morava lá com seus pais e sua irmã mais velha, e desde a infância sonhava em viajar. Após terminar a escola, Caroline entrou para o Lafayette College, onde participou 2 vezes de programas de intercâmbio, graças aos quais conseguiu visitar o Japão e a Alemanha. Durante os estudos, ela obteve 3 diplomas, em Relações Internacionais, Sociologia e Antropologia. Depois de se formar na faculdade em 2015, Caroline conseguiu um emprego em uma empresa de marketing, localizada perto de sua cidade natal, e alugou um apartamento em Plainsboro para ficar mais próxima da família. Além do trabalho, a jovem também se dedicava à caridade e atuava como voluntária na Liga Juvenil local. Nos anos seguintes, Caroline continuou trabalhando nessa empresa, se dedicando à caridade e viajando sempre que tinha oportunidade. No dia 10 de junho de 2019, quando tinha 26 anos, a jovem decidiu ir para casa durante o intervalo do almoço no trabalho. Ela deveria voltar ao escritório depois do meio-dia, mas o tempo passou e Caroline ainda não havia retornado. Logo, seus colegas de trabalho começaram a se preocupar e tentaram ligar para ela, mas a jovem não atendia o telefone. O que estava acontecendo parecia muito estranho para eles, já que Caroline nunca faltava ao trabalho. Além disso, ela raramente ia para casa durante o intervalo do almoço e normalmente passava esse tempo no escritório. Perto do final da tarde, a preocupação dos colegas chegou ao limite e eles decidiram ligar para a polícia para que verificassem se estava tudo bem com ela. Por volta das 6 horas da noite, os policiais chegaram ao condomínio dela e descobriram que a porta do apartamento de Caroline não estava trancada. Ao abri-la, eles imediatamente se depararam com uma cena de partir o coração. Caroline estava deitada no chão e, pela quantidade de sangue ao redor do corpo dela, os policiais imediatamente entenderam que ela estava morta. Enquanto os peritos médicos examinavam o corpo, os investigadores começaram a procurar por evidências e testemunhas. Conversando com os vizinhos, eles encontraram um morador que ouviu gritos por volta do meio-dia. O vizinho também acrescentou que, depois disso, barulhos vindos do apartamento de Caroline soaram como se alguém estivesse movendo móveis. No entanto, nenhum dos vizinhos viu pessoas estranhas, e simplesmente não havia câmeras no condomínio. No próprio apartamento também não foram encontradas pistas úteis. Os policiais determinaram que o assassino, muito provavelmente, limpou a cena do crime com água sanitária, tentando apagar os vestígios. Ao que tudo indica, o barulho que o vizinho de Caroline ouviu foi resultado das ações do criminoso. Enquanto os investigadores tentavam encontrar gravações de câmeras de segurança próximas ao condomínio, assim como qualquer outra pista, os peritos médicos analisaram o corpo da vítima. Eles constataram que Caroline recebeu múltiplos golpes na cabeça, provavelmente com as mãos. Além disso, o criminoso desferiu nela diversos golpes com uma tesoura e uma chave de fenda, principalmente na região do pescoço. Ao mesmo tempo, não havia sinais de abuso e nada foi roubado do apartamento. A única coisa que chamou a atenção dos investigadores foi que a chave de fenda e a tesoura foram retiradas do apartamento da vítima. Assim, os detetives puderam descartar 2 dos motivos mais prováveis e começaram a considerar que o assassino poderia conhecer a vítima. A brutalidade com que o criminoso atacou a jovem também indicava isso. Parecia muito que ele tinha motivos pessoais. Os policiais começaram a entrevistar seus parentes e amigos, mas nenhum deles conseguia pensar em alguém que pudesse querer lhe fazer mal. Eles garantiam que Caroline era uma pessoa muito bondosa e que não se envolvia em conflitos. Além disso, a jovem não estava em um relacionamento e não tinha nenhum ex problemático que pudesse fazer algo assim. Em seguida, os detetives foram conversar com seus colegas de trabalho e foi aí que algo interessante chamou a atenção deles. Eles contaram que naquele dia, além de Caroline, outro funcionário também saiu do escritório para o intervalo de almoço. Kenneth Saul, de 30 anos.
Esse fato, por si só, não era algo suspeito, mas o problema é que Kenneth praticamente não voltou ao trabalho até o final da tarde. O chefe deles contou que o homem ligou para ele e disse que estava com problemas no carro e que precisou ir até uma oficina. Só que, mais tarde, o chefe descobriu que, na verdade, Kenneth não foi à oficina que ele mencionou. Além disso, outros colegas também notaram mais algumas coisas estranhas. Quando o homem voltou ao trabalho, ele estava visivelmente nervoso e tinha alguns arranhões nas mãos. Mais tarde, durante uma conversa com um conhecido, ele perguntou se uma pessoa pode ser presa apenas com base em provas indiretas. Naturalmente, os policiais ficaram interessados em todas essas histórias e começaram a investigar Kenneth. Ele trabalhava como contador, era casado e, 1 ano atrás, teve uma filha. O homem não tinha antecedentes criminais e tudo indicava que ele não se encaixava no perfil de um assassino. Mesmo assim, os detetives não podiam ignorar todas essas estranhezas e foram conversar com ele. Kenneth contou a eles a mesma coisa que havia dito ao seu chefe. Segundo ele, durante o intervalo do almoço, precisou ir a uma oficina para consertar o carro. No entanto, o homem não conseguiu apresentar um recibo ou qualquer outra comprovação do que dizia. Mais tarde, Kenneth mudou sua versão e afirmou que, na verdade, ele mesmo consertou o carro, estacionando em um parque próximo ao trabalho. Essa história também pareceu estranha aos detetives. Em primeiro lugar, o simples fato de ele ter mudado seu depoimento não jogava a seu favor. Em segundo lugar, Kenneth era contador, e para os policiais era difícil imaginar que ele pudesse consertar sozinho um defeito sério no carro, em vez de procurar uma oficina. Mesmo assim, Kenneth continuava negando seu envolvimento no assassinato, e os investigadores não tinham motivos suficientes para prendê-lo. No entanto, algum tempo depois, eles acabaram encontrando uma pista importante. Quando os policiais procuravam imagens das câmeras de vigilância próximas ao condomínio da vítima, eles também analisaram a gravação do gravador de bordo de uma viatura policial que passou pela área à tarde. Nessas imagens, eles viram o carro de Kenneth, o que contradizia completamente a sua versão dos fatos. O condomínio de Caroline ficava em uma cidade vizinha, a 10 quilômetros do escritório, enquanto o homem afirmava que estava consertando o carro em um parque próximo ao trabalho. Apesar disso, essa evidência também era indireta. Mas os policiais estavam cada vez mais inclinados a acreditar no envolvimento de Kenneth nesse assassinato. Outro motivo para suspeitar dele foi o fato de que os peritos médicos encontraram fragmentos de pele debaixo das unhas da vítima. Isso indicava que Caroline havia arranhado o criminoso durante o ataque. E Kenneth justamente tinha arranhões recentes que ele não conseguia explicar. Mas aqui também surgiu um problema. O material biológico não era suficiente para extrair uma amostra completa de DNA. Apesar disso, os policiais coletaram uma amostra de Kenneth e a enviaram para o laboratório. Os peritos determinaram que não era possível excluir a possibilidade de coincidência entre o DNA do homem e a amostra retirada debaixo das unhas da vítima. Mas, mesmo assim, isso ainda não era suficiente para comprovar uma correspondência total. Mesmo assim, os policiais já praticamente não tinham dúvidas sobre sua culpa. Durante as semanas seguintes, eles tentaram encontrar novas evidências, mas isso não levou a nada. No final, eles consultaram o promotor distrital e decidiram que todas as provas indiretas poderiam ser suficientes para levar o caso a julgamento. Por isso, 2 meses após o assassinato, a polícia prendeu Kenneth e o colocou na prisão para aguardar o início do julgamento. E foi aí que os detetives se depararam com uma reviravolta bastante inesperada. Enquanto se preparavam para o julgamento, eles receberam uma carta daquela mesma prisão. Um companheiro de cela de Kenneth entrou em contato com eles e compartilhou uma história bastante interessante. Segundo o homem, Kenneth lhe ofereceu $15.000 para que cometesse um assassinato assim que fosse libertado. De acordo com esse plano, o companheiro de cela deveria matar uma mulher aleatória com cerca de 25 a 30 anos e usar como armas uma chave de fenda e uma tesoura. Além disso, Kenneth especificou que ele deveria desferir os golpes na região do pescoço e, após o ato, limpar a cena do crime com água sanitária. Os detetives não tinham a menor dúvida de que o companheiro de cela estava dizendo a verdade, pois, naquela época, os detalhes do assassinato de Caroline ainda não eram conhecidos pelo público em geral. Somente o assassino poderia saber exatamente com quais objetos a vítima foi morta e com o que o criminoso tentou limpar a cena do crime.
Ao que tudo indica, Kenneth esperava que, dessa forma, os policiais passassem a procurar por um serial killer que caça jovens mulheres e utiliza as mesmas armas. E como ele próprio estava atrás das grades, deixariam de suspeitar dele pelo assassinato de Caroline. Mas isso ainda não é tudo. Ele propôs ao companheiro de cela outro plano, que era ainda mais estranho do que o primeiro. Kenneth disse que poderia matar ou o principal detetive do caso, ou alguém entre as pessoas que foram interrogadas pela polícia no caso de Caroline. No segundo caso, ele pediu que tudo fosse feito de forma a parecer que a própria pessoa havia cometido o ato, deixando ao lado do corpo um bilhete no qual ela confessava o assassinato de Caroline. Dessa forma, o homem esperava que a polícia encerrasse o caso e o libertasse. Quanto ao assassinato do detetive, esse plano não está totalmente claro. Ao que tudo indica, Kenneth contava que, sem ele, o caso desmoronaria e ele seria libertado. Além de tudo isso, o homem também explicou ao companheiro de cela como evitar ser capturado após o crime, sendo que o próprio Kenneth foi pego pela polícia quase imediatamente. No geral, o plano do homem parecia tão ingênuo que parecia ter sido inventado por uma criança, mas ele falava tudo isso com total seriedade, acreditando que conseguiria escapar da responsabilidade. Tendo recebido todas essas informações, os policiais pediram ao companheiro de cela que colocasse uma escuta e discutisse novamente todos esses planos com Kenneth. Ele concordou, e logo os detetives tinham em mãos uma gravação de áudio em que o homem planejava vários assassinatos. Depois disso, os funcionários da prisão fizeram uma busca em sua cela e encontraram bilhetes com confissões do assassinato de Caroline, que o companheiro de cela deveria deixar ao lado dos corpos de outras pessoas. Kenneth os escreveu à mão, esperando que ninguém sequer fosse comparar a caligrafia. Assim, Kenneth não só apresentou ainda mais provas aos detetives de seu envolvimento, como também ganhou acusações adicionais por planejar assassinatos. Mas, apesar de tudo isso, os investigadores ainda não faziam a menor ideia de por que ele matou Caroline. No entanto, no final das contas, eles acabaram recebendo uma resposta para essa pergunta. E nenhum deles esperava que os acontecimentos tomassem esse rumo. Kenneth permaneceu na prisão por vários anos e, em novembro de 2022, 3 anos após sua prisão, a promotoria decidiu lhe oferecer um acordo. Apesar de um conjunto bastante sério de provas circunstanciais, eles ainda não tinham uma correspondência incontestável de DNA, impressões digitais ou outras evidências confiáveis, o que complicava muito o processo judicial que estava por vir. Por esse motivo, foi decidido oferecer ao suspeito um acordo, no qual o homem deveria prestar um depoimento de confissão em troca de uma punição menos severa. E Kenneth concordou. Ele contou que começou a trabalhar naquela empresa em 2016, 3 anos antes do ocorrido. Lá, ele conheceu Caroline e começou a sentir atração romântica por ela, apesar de ser casado. Só que Caroline não estava interessada em um relacionamento com ele. Mas Kenneth não se conformava com essa situação. Ele não a importunava com propostas de namoro, e no geral, parecia que Kenneth havia perdido o interesse por ela. Mas, na verdade, a cada mês que passava, o homem ficava cada vez mais obcecado por ela, e essa obsessão se transformou em perseguição secreta. Certa vez, Kenneth discretamente pegou as chaves da casa dela e fez uma cópia, depois devolveu o original ao lugar. Desde então, ele passou a ir regularmente ao apartamento de Caroline quando ela não estava em casa, principalmente durante o horário de almoço. Mas o homem não parou por aí. Certa vez, ele instalou câmeras escondidas lá para observá-la, e Caroline não fazia a menor ideia disso. Durante os meses seguintes, ele continuou indo até lá para verificar suas câmeras e no dia 10 de junho, ele foi novamente ao apartamento dela durante o almoço. Só que Kenneth não sabia que, naquele dia, Caroline havia decidido ir para casa, já que ele tinha saído do escritório mais cedo. O homem estava acostumado ao fato de que a moça quase sempre passava esse intervalo no trabalho e acabou completamente despreparado para o que aconteceu em seguida. Segundo Kenneth, ele estava dentro do apartamento quando, de repente, ouviu a chave girando na fechadura. O homem imediatamente se escondeu ao lado da porta de entrada e, quando Caroline entrou no apartamento, ele percebeu que simplesmente não tinha para onde fugir. Ciente de que a moça estava prestes a vê-lo, Kenneth a atacou, derrubou-a no chão e desferiu vários golpes fortes em sua cabeça. Em seguida, o homem pegou uma tesoura e uma chave de fenda das coisas de Caroline e desferiu uma série de golpes nela, principalmente na região do pescoço.
Quando ela morreu, Kenneth tentou limpar a cena do crime com água sanitária, mas não conseguiu se livrar de toda aquela enorme quantidade de sangue no chão. No final, ele fugiu do apartamento dela, levando antes todas as câmeras escondidas, e depois voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Em janeiro de 2023, o juízo o condenou a 45 anos de prisão pelo assassinato, além de mais 10 anos por conspiração para cometer assassinato, devido às suas tentativas de pagar a um companheiro de cela para atacar outras pessoas. Antes da sentença ser proferida, Kenneth fez sua última declaração, pedindo desculpas aos familiares de Caroline. Ele disse: "Eu me arrependo das minhas decisões todos os dias. Se eu tivesse qualquer maneira de mudar o que fiz, eu faria isso sem hesitar." O homem também pediu desculpas à sua família, que estava presente na sala do tribunal. "Sinto muito por ser quem sou e por ter escondido isso de vocês durante toda a minha vida. A fachada que construí não permitiu que vocês vissem nenhum sinal de alerta. Só posso imaginar a dor que causei quando vocês descobriram a verdade." No entanto, muitos participantes do processo duvidaram da sinceridade de seu arrependimento. Além de Kenneth ter eliminado friamente Caroline para que ela não o denunciasse, ele também estava disposto a pagar a um companheiro de cela para matar pessoas inocentes, apenas para ter uma chance de escapar da responsabilidade por seu próprio crime. Quanto à esposa de Kenneth, ela não fazia a menor ideia do que seu marido estava fazendo e se divorciou dele logo após a prisão. Vale ressaltar que, apesar de seu arrependimento, Kenneth tentou recorrer da sentença quase imediatamente após ela ter sido proferida. O homem insistiu que os policiais obtiveram parte das provas violando seus direitos constitucionais e que essas provas deveriam ter sido excluídas do processo. No final de 2024, o Tribunal de Apelação rejeitou sua ação, não encontrando nenhuma violação, e a sentença original foi mantida. Assim, o homem praticamente não tem chances de sair em liberdade antes de chegar à velhice. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir.